que esse estudo? Analisou pH de água de chuva. Tá? Então estamos vendo aí parte da Europa, ou a Europa como um todo. E aí onde está mais azul é onde a gente tem os menores pHs, ou seja, as chuvas estão mais ácidas. Tá? Então foi nessas regiões aqui da Europa. Tá bom? Para a gente ter uma tomada de decisão, essa resposta aqui de pH, ela tem que ter um alto grau de confiança. E se ela não tiver um alto grau de confiança, vai induzir muito ao erro, a uma política pública que poderia não ter sido tomada, né, ou acontecida. Por quê? Qualquer tomada de decisão pública vai gerar, certo, algum transtorno ou vai gerar o quê? Algum gasto de dinheiro público, certo? Você retirar carros, fazer rodízio de carros, por exemplo, na cidade, você gera transtorno para a população, certo? Você retirar os caminhões de circulação em determinado período, você gera transtorno, aumenta o custo, certo? De transporte e de logística dos produtos na cidade. Então aqui a gente está mostrando um gráfico de uma determinação ou da determinação dessas águas de chuva aqui, certo? Em diferentes laboratórios. No caso aqui foi em 17 laboratórios. Tá? Então se pegou aí, né, algumas amostras e mandou para 17 laboratórios diferentes. O que se vê? Se vê que esse pH, certo, dessas mesmas amostras aqui, há uma variação grande aqui, ó, certo? 4,3 até mais ou menos aqui 3,9 de pH. Se, por exemplo, tivéssemos, né, alguma legislação em que a água da chuva abaixo de 4, pH 4, deveríamos, por exemplo, diminuir a emissão de gases pelas indústrias, resultados, por exemplo, como esse S aqui, nessa determinada região, essa tomada de decisão teria que ser tomada, né? Teria que ser feita, produzida, certo? Com base nesse resultado analítico aqui. Será que essa variação é um erro sistemático? Então, para se fazer isso, né, o que se notou? Nesse estudo específico, se notou que, por exemplo, utilizando certos padrões, né, para pH, medição de pH, que possuíam uma força iônica grande, esses resultados da água da chuva variavam muito. Então, o que se fez? Se mudou, por exemplo, as soluções tampões que são usadas como os padrões para calibração para uma força iônica muito mais próxima dessa água da chuva, uma força iônica pequena. E o que se notou? Que essa variação diminuiu muito. Olha a variação aqui quanto diminuiu. Aquele resultado, por exemplo, abaixo de 4 praticamente não tem, certo? Como tem aqui. Então essa variação diminuiu muito, usando, certo, a mesma metodologia. O que mudou? O padrão que era usado para calibrar os pHmetros. Então isso era um erro sistemático. Por quê? Era um erro de procedimento. Se utilizava como padrão algo que tinha força iônica muito maior do que aquela da minha amostra. Logo, o equipamento era calibrado de uma forma equivocada. É um erro sistemático de procedimento. Tá? Só para vocês verem a importância. Isso poderia levar a uma tomada de decisão equivocada, que geraria muitos transtornos. Esse erro aleatório também é chamado como erro indeterminado. Ou seja, ele surge de efeitos que não são controlados, bem diferente do erro sistemático. Lembre, erro sistemático a gente tem como diminuir ou talvez zerar ele. Como? Fazendo com que o operador, né, siga estritamente a metodologia e que essa metodologia que ele está seguindo seja uma metodologia muito consolidada, certo? Para aquele determinado tipo de amostra, ou diminuindo o erro em um equipamento, certo? Como a gente viu anteriormente, né? Esse equipamento não pode ser utilizado, por exemplo, em determinado período do tempo. Então, não vamos utilizar nesse determinado período de tempo. Ou fazer com que haja algum dispositivo nesse equipamento que resolva esse problema de umidade, sei lá, uma peça lá que retira a umidade do equipamento, certo? Fazendo com que o sinal seja lido da melhor forma possível. Já nos erros aleatórios, não tem como a gente fazer esse ajuste, tá? Porque são variáveis que a gente não consegue controlar,
esses erros aleatórios eles podem ser positivos ou negativos, certo? E essa probabilidade ela é a mesma. Então, por exemplo, esse erro aleatório ele pode aumentar o meu sinal ou diminuir o meu sinal. Um dos erros aleatórios pode ser associado à leitura de uma escala. Tá? A gente lê uma escala, tem um erro aleatório ali. Outro tipo de erro aleatório é o ruído do equipamento. Então, por exemplo, a gente tem uma rede elétrica, por mais que a gente tenha colocado os dispositivos para manter essa corrente elétrica constante, né? Utilizar os melhores equipamentos disponíveis para manter essa rede elétrica constante, essa rede elétrica, dependendo da precisão que a gente queira, vai gerar um ruído. O equipamento vai gerar um ruído. Né? Trepidações do solo, a própria presença humana ali, né? Aumentando aquele microclima ali próximo ao equipamento, pode levar à produção de um ruído. Então, o erro aleatório, ao contrário do erro sistemático, ele não pode ser eliminado. Ele pode ser diminuído em um experimento realizado de forma mais adequada, certo? Por exemplo, a gente pode diminuir o ruído elétrico utilizando os equipamentos, vamos dizer assim, tecnologicamente mais avançados, mas ele não pode ser zerado, tá? A gente não consegue eliminar ele. Há muitas variáveis aí que atuam ao redor, por exemplo, de um equipamento. A precisão é uma medida de reprodutibilidade de um resultado, certo? Então, quanto mais a gente consegue reproduzir esse resultado, maior a precisão. Como assim, professor? Olha, se a gente faz uma leitura de titulação, certo? 3 vezes uma triplicata, e essa titulação der valor muito próximo entre si, isso mostra que você ou que o método é um método preciso, certo? Esse operador também ele atua de modo precisa, tá? Porque os resultados dão sempre os mesmos, são muito próximos um do outro. Já exatidão é o quão próximo esse valor que você está medindo está do real, certo? Ou está daquela quantidade analítica que realmente está ali, tá? Por que esse real está entre aspas? Porque, como eu já falei anteriormente, a gente não tem uma certeza absoluta do valor que se tem ali. Né? A gente pode ter um alto grau de confiança ou um baixo grau de confiança. Então, a exatidão, quão próximo você está desse valor padrão, desse valor determinado ou pré-determinado do valor real. E precisão, o quanto você repete, sempre dá em cima do valor. Então, aqui a gente tem uma ilustração para mostrar isso. Então, nesse primeiro, se fosse um alvo aqui, né, a gente estivesse atirando dardos, esse primeiro ilustração mostra o que? Uma baixa exatidão e uma baixa precisão. Por que baixa precisão? Olha, os alvos foram acertados de maneira bem dispersa. E baixa exatidão porque está muito longe do alvo, certo? Nesse segundo ponto, há uma alta precisão, porque sempre acerta no mesmo local aqui, ó, ou muito próximo do mesmo local. Mas há uma baixa exatidão, porque está muito longe do alvo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se isso aqui fosse equipamento, a gente teria como ajustar, né? No caso do atirador do alvo aí, certo? Ele teria o quê? Que tentar atirar mais para a direita, para chegar próximo do alvo. Mesma coisa em equipamento. Se fosse um equipamento, a gente teria que ajustar ele mais para a esquerda, no caso, né? Para que seja mais próximo do real. A gente pode ter também uma alta exatidão e uma baixa precisão, ou seja, valores que estão próximos do alvo, porém estão dispersos. E o ideal é obter o quê? Uma alta exatidão e uma alta precisão. Ou seja, que a gente consiga fazer medições em que esteja muito próximo do real e que essas medições sejam reprodutíveis. Tá? A precisão, gente, ela está muito ligada ao operador, à metodologia. Tá? E a exatidão, ela está ligada também a essas duas coisas. Só que a exatidão ela tem uma contribuição maior, vamos dizer assim, do que você está usando para trabalhar. Por exemplo, se você está usando um padrão de referência, tá, muito confiável,
a tendência é que essa exatidão seja muito boa. Se você for o melhor operador possível e não está utilizando os padrões adequados, você não vai ter uma exatidão, por mais que você tenha uma precisão muito grande. Então, para ter exatidão e precisão, você tem que ter o quê? Um equipamento muito bem calibrado e uma pessoa muito experiente fazendo ele. Tá? É normalmente esse tipo de característica que a gente tem nas pessoas, né, ou nos ambientes ou nos laboratórios de referência. Esse é o ideal. Porque você tem que fazer padrões que tenham alta precisão, certo? E alta exatidão, que dê essa confiança para quem está utilizando esses padrões de referência. Falando sobre incertezas absolutas e relativas. A incerteza absoluta expressa a margem de certeza associada a uma medida. Então, quanto que pode variar a minha medida? Se a incerteza estimada na leitura de uma bureta, por exemplo, for 0,002 ml, chama uma grandeza, mais ou menos 0,002 ml, de incerteza absoluta associada à leitura. O que seria incerteza relativa? É uma expressão que compara o tamanho da incerteza absoluta com o tamanho das medidas associadas. Então, se a gente tivesse um valor aqui, e essa incerteza de mais ou menos 0,02 de uma bureta, essa incerteza relativa seria o quê? Esse quociente adimensional desses dois valores. Então, se a gente pegasse aí 0,002 e dividisse por 12,35, vai dar um número adimensional. Esse número adimensional é a incerteza absoluta. Isso aqui pode ser transformado, por exemplo, em porcentagem, como está sendo mostrado aqui. Se a gente multiplicar ele por 100, vai nos dar essa certeza relativa em porcentagem. Tá? Então, se a incerteza absoluta na leitura de uma bureta é constante, a incerteza relativa percentual é 0,2% para um volume de 10 ml. Se a gente for fazer uma medição de 20 ml, essa certeza absoluta vai diminuir. Não, no caso aqui, a gente não sabe o volume da bureta que está sendo colocada, mas sabemos que a incerteza absoluta dela é 0,02 ml. Então, quanto maior o volume medido nessa bureta, menor vai ser essa certeza relativa. Então, se essa bureta, por exemplo, for de 50 ml, quanto maior o volume que eu medir nela, menor vai ser esse erro. Aqui outro exemplo, né? Em uma análise gravimétrica, o precipitado a ser obtido deve ser suficientemente grande para que a incerteza relativa seja pequena. Por quê? Aí se explica. Se a precisão na pesagem, por exemplo, é mais ou menos 0,3 miligramas, um precipitado de 100 miligramas tem um erro relativo na pesagem de 0,3. Agora, em um precipitado de 300 miligramas, vai ter uma incerteza o quê? 3 vezes menor. Então, quanto mais precipitado tiver, quanto maior a massa do precipitado, relacionado, como eu vou ter que pesar esse precipitado, a balança ela tem um erro. Então, quanto maior a massa, menor vai ser o erro embutido no meu sinal.